E aí a gente vai comentar aqui hoje Língua de Chicote, porque é a franquia que a gente mais ama, mas também a gente não vai passar pano pra nada, não. Né? A gente não vai passar Exatamente. pano. E assim, a gente vai comentar um pouquinho sobre o filme, sobre o que é, um pouquinho do que a gente esperava, e é claro, agora dando foco no que a gente recebeu em troca. E Sim. também comentar um pouquinho sobre tudo que diz respeito ao filme e o que a gente pode esperar, quem sabe, de um próximo filme, que já tem várias notícias aí rolando. E a gente também vai comentar um pouquinho sobre o embargo que está sendo contabilizado Vigorado. agora, ainda não caiu, né, um embargo oficial, mas o final E no que cai, caso, embarga e caia mas a tudo. gente vai comentar. Ah, então, ai gente, enfim, a gente vai comentar tudo hoje. Mas enfim, é uma live sobre Pânico 7. Acho que a gente pode comentar, né, amigo, comentando um pouquinho sobre o filme, tá? Vou dar uma Sim, breve introdução aqui, depois a gente já parte para nossa opinião. tá. Esse filme, ele tem agora como foco a Sydney. Então, o que eu estava comentando, tanto no que eu postei lá no aquele filme de terror, que eu estava comentando lá no grupo, é que é um filme que a gente aguardava. Sim, Porque muito. a Sydney é Pânico e Pânico é a Sydney. A gente tem o Ghostface, que é uma, né, ele é icônico, ele é um marco no terror, ele é uma figura, né, inesquecível, e ele é uma das marcas de Pânico, mas a gente também tem a Sydney Prescott. Então, Fodona. ela é Pânico. Então, o que é de mais importante, que eu acho que a gente tem que começar desse ponto, é que Pânico 7 começa e ele foca na própria Sydney. Né, amigo? Quer comentar um pouquinho sobre esse foco, um pouquinho sobre a Sydney? O que, que você achou sobre ela? Um pouquinho do que você esperava? Você recebeu em troca? E aí, o que, que você achou dela no filme? Amigo, eu acho que a Sidney serviu muito. Eu fiquei muito servido por ela nesse filme. Eu amei a roupagem que deram, assim, de. Gente, ela falando palavrão, eu adoro, porque sou eu na vida real. Então, assim, ela, Sim, ai, que se foda, ai, eu tô sem saco, entendeu? Ai, como é ruim ser mãe. Tipo, ai, gente, desculpa as mães do Brasil, mas ela falou, ai, mãe, ser mãe é difícil. Gente, eu dei belas risadas, porque assim, eu esperava outra roupagem da personagem. Talvez a gente sempre é acostumado a ver a Sydney ali um pouco sofredora, um pouco serena demais, e de repente ela volta assim uma badass bitch, entendeu? E assim, eu amei. Parece que ela nunca saiu do personagem, parece que elas estão assim entrelaçadas. E eu fiquei muito bem servido de Sydney nesse filme, e eu acho que fez jus a personagem e também a Neve Campbell, né? Que teve ali aquele boicote no 5 e no 6 e agora ela teve aí a importância devida, com um salário apenas de 7 milhões de só dólares. isso, E graças assim, ao, né, ela impôs e tá certíssima. Tá lógico, ela botou certíssima. 2 quilos de buceta na mesa, bebê. E assim, aí, ó, Eita. entendeu? E é isso, amigo. Achei que ela foi muito foda nesse filme. Ela tá muito foda nesse filme. E parece assim que ela vai elevando o nível, né? Que absurdo. Sim, eu concordo, amigo. Eu achei importante começar falando sobre isso, porque os 5 e o 6 a gente vai comentar um pouquinho depois, brevemente, porque a gente vai acabar citando os outros filmes da franquia. Mas a gente vê o foco na Sydney, ela é a protagonista, e esse filme ele entrega justamente o que a gente viu, por exemplo, no Halloween H20, o que a gente viu em Halloween 2018, e eu vou citar muito isso, porque desde que saiu o primeiro trailer, eu falei pra você, falei, gente, eu tive a mesma sensação lá de Halloween 2018, que é um Sim, filme centrado na Laurie e a ambientação, tem toda uma história trauma. para aquilo acontecer de novo, trauma. E foi exatamente o sentimento aqui. Então acho que um dos principais acertos e principais pontos para a gente citar sobre Pânico 7 é o foco na Sydney e como isso eleva o filme a um nível bem grande. Sim. Porque a gente teve essa saída, essa válvula ali com as irmãs Carpenter nos filmes anteriores. Mais uma vez vou reforçar que, na minha opinião, são dois filmes que são fechados.
A gente teve ali uma passada de tocha para elas, da Sidney, de outros personagens legados no quinto filme, mas a história delas está fechada. Então agora a gente tem a oportunidade de acompanhar mais uma vez a Sidney, né? Sim. Então eu gostei muito de como ela tá no filme, de como ela começa já, a gente acompanhando um pouquinho da rotina dela, a relação dela com a Tatum, a relação dela com o Mark. E agora eu já puxo um pouquinho para falar sobre a relação dela com a filha. Eu gostei Ah, muito de já começar assim com uma cena delas, sabe? Tendo ali um breve desentendimento, aquela coisa de adolescente, né? E a gente vê que a Sidney, de certa forma, ela quer esconder, né? Ela quer fugir do que aconteceu com ela, sim. para prevenir da Tatum não passar por aquilo, né? Porque pensa bem, gente, a gente fica esperando que Final Girls sejam indestrutíveis, que sejam sempre aquelas pessoas duras e tal, mas na realidade não é assim. Se você tem um filho, gente, se coloca no lugar dela. É claro que ela vai querer Vulnerabilidade. esconder a Tatum a todo momento do que está acontecendo. Então eu gostei muito disso nas duas, de como a relação delas, ela tem de certa forma esse fogo, que é essa falta de diálogo de certa forma sobre o que aconteceu com a Sidney, mas ao mesmo tempo a gente vê que tem muito carinho. Eu gostei muito da química entre elas. Acho que super se desenvolve durante o filme. Depois a gente tem cenas super tensas que elas Sim. precisam compartilhar. Chegando lá na cena da cafeteria, por exemplo, que é uma cena extremamente foda delas Boa. interagindo, né? Então aquilo ali, gente, é uma relação sendo desenvolvida dentro do filme que para mim foi um acerto muito grande. Mas, amigo, assim, eu gostei muito da Tatum. Gostei muito. Eu não esperava que eu fosse me aproximar tanto da personagem, gostar tanto dela. O que que você achou dela? Como filha da Sidney, como uma Final Girl da franquia, o que que você achou? Então, eu acho que a ideia de filha da Cisne eu sempre comprei muito. Eu estranhei muito quando anunciaram a filha do Billy Bones. Eu amei porque, assim, a gente saiu um pouco daquela atmosfera, como Halloween fez, para depois voltar com a Jamie Lee. Foi o que aconteceu aqui com a Cisne. Descansou um pouquinho a imagem e depois Uhum. voltou. E, assim, eu acho muito foda ela ter voltado. E eu não sabia que eu ia gostar tanto da Tatum, assim, porque até tinha comentado que eu achei que ela ia ser uma adolescente chata e chorona. E ela não É. foi, tá, gente? Ela desenvolveu muito rápido ali, ela não. Eu amei a química das duas, eu amei a atuação da Isabel May, gostei muito, cara. E assim, a gente vê a Sydney em outra perspectiva, totalmente diferente. Assim, ela é capaz de absolutamente tudo. Aquele take que ela sai correndo, gente, puta que merda, eu vi assim o Superman. De repente, eu disse, que foda. E assim, eu gostei muito da ambientação do filme, eu gostei muito do primeiro e segundo ato. Eu amei a ligação do Stu, me surpreendeu. Eu não esperava que fosse naquela hora, não esperava. Então eu. Uhum. E Que assim, susto, né? Foi tudo. e é um personagem icônico, assim. Uhum. E, amigo, a gente não falou da cena de abertura, né? Vamos puxar para isso? Eu acho Vamos. bom a gente comentar. O que você achou? Eu gostei bastante, porque eu achei diferente. Eu Hum, achei super tensa, acho que tem uma super criação de tensão. Eu achei ela bem melhor do que a abertura do quinto e do sexto filme, sem dúvidas. porque aqui a gente tem um lugar que a gente já conhece, não é só pelo apelo nostálgico da casa do Stu, mas eu gostei muito da brincadeira do susto. Eu Sim, adoro isso em Pânico e eles já começarem assim com um clima super lento e do nada, assim, eu achei que o final da abertura foi muito brutal, sim, porque a gente tem concordo. a faca, a gente tem o Ghostface e geralmente fica por aí, né? Sim. A gente não tem uma coisa assim tão brutal como a gente viu agora. Eu acho que talvez no sexto filme a gente tenha um aspecto mais violento. Achei a morte da Samara Weaving bem violenta. O Uhum. sexto filme tem esse agrado, eu achei ele mais violento, mais sangrento do que os anteriores. Mas aqui eu achei brutal.
porque é uma coisa muito. É forte. A gente sabia, depois de a gente ver o trailer, a gente sabe que ele vai colocar fogo naquela casa e que a gente vai ter, por exemplo, ela morrendo daquela forma, sabe? Mas a forma como foi feita eu gostei muito. E eu adorei a brincadeira com o Ghostface animatrônico, aqui achei Eu também aquilo o amei. ápice. Eu O também que você amei. achou, amigo, da abertura? Amigo, eu gostei. Eu acho assim, eu não preciso inventar mais a roda. Eu acho que não tem como inventar a roda mais, né? A gente tem como aproveitar o que a gente tem e fazer algo bem feito. Então, assim, eu gostei Uhum. de irem na casa do Stu. É, tem muito hoje em dia essa cultura do Airbnb. Então, assim, eu achei que casou muito a questão do animatronics. Ser um casal, ser uma mulher loira. Então, a gente tem referências a Casey Becker, a gente tem referências Uhum. ali até a própria Jane Ortega, como a Tara na cena Sim. dela, que ela pega a faca. Eu gostei muito, eu achei que foi eficaz, e eu achei super grandiosa ele tocando fogo e aquela trilha sonora, e ele Icônico. sai assim, fodástico, assim, eu Aham. amei, eu adorei, eu achei que foi Eu adorei. eficaz. Eu Eu acho gostei que a minha também. quarta Então, preferida, tá? a quarta, quais são as outras? As dos três primeiros. Dos três primeiros, né? Eu tenho um carinho muito especial pela abertura do quarto filme. Eu acho ela uma brincadeira foderástica. Então essa ficaria pra mim em quinto lugar. Mas ela tá ali talvez no mesmo nível que a do terceiro filme. Eu gosto Sim, parece bastante, até. mas eu coloco junto, porque aquela do Cotton ela não é uma coisa tão grandiosa assim. Sim. Mas tem o fato de ser um personagem que você se importa, né? E eu acho Ah, que nisso o Pânico pode brincar num próximo filme se for acontecer. Então traz um personagem muito importante e mata na abertura. Isso é uma por coisa que a gente favor, viu só lá no terceiro, né? por favor. Então assim, né? Ai, mas enfim, amigo, que a gente pode. Depois a gente já falou um pouquinho sobre a introdução da Sydney, como foi foda. Queria que. Vamos comentar um pouquinho sobre a apresentação dos personagens coadjuvantes, tipo, que a gente tem assim lá do núcleo da Sydney. Por exemplo, a gente tem a personagem da McKenna Grace, a gente tem uma breve introdução ali da Jéssica na cafeteria, mas a gente vai falar muito da querida depois. Tem Jéssica. o Mark também. Você gostou dos novos personagens? Teve algum que você gostou mais, algum que você gostou menos? Que você esperava alguma coisa? O que você achou? Olha, eu amei o Mark. Eu achei que eu não ia gostar tanto do marido da Sidney, assim, mas eu adorei. Ele é um fofo. Ele é maravilhoso. Ele é um bom policial. Ele é um bom pai, um bom marido. E não é um Uhum. assassino. Então, assim, amei. E não tinha um Por caso. favor. E não tinha um caso com a querida lá, que eu achava que ia ser o grande plot twist, tá? Mas, assim, Ah. eu achei que os amigos da Tatum, eles foram muito mal aproveitados. Assim, a Uhum. gente teve um crescimento deles muito pouco, eles já vão para morrer. Eles aparecem em uma cena, na próxima já é a morte deles. Assim, É. eu amei a McKenna Grace, porque a própria imagem dela é muito forte. Ela lembra muito a Cissy Cooper, ela lembra muito a Casey Becker. E eles colocarem ela naquela forma angelical e de repente vir alguém destruir o anjo é uma imagem que realmente tem um apelo muito forte e que Uhum. a gente compra, né? E assim, eu amei a morte dela, eu fiquei o tempo todo. Nossa. E tipo assim, amigo, é uma coisa que não é inovadora, é uma coisa que a gente via lá nos. A gente viu muito isso em Lenda Urbana 2, aquela cena do espelho, aquela tensão que você fica, sabe? Assim, eu disse assim, não é possível que ele vai Uhum. cair no chão, ela vai quebrar a perna, e você fica assim louco com aquilo, e ela é maravilhosa. Só que assim, eu acho E que ela faltou. prende. Eu achei muito foda. Eu concordo plenamente. Ela tem um enigmático, assim, ela é muito boa na tela. É a nossa nova Sarah Michelle Gellar aí, né? Do terror, Uhum. enfim. E você, amigo, o que que você achou? Eu gostei demais. Inclusive, ela era a minha primeira suspeita quando eu tava assistindo o filme, que era uma Ghostface. Porque na hora Sério? que elas estão conversando ali na rua, ela Sim. fala, ai, não sei como que a sua mãe não foi para um hospício. Falei, gente, Nossa, é já ela. assim, já. Chegou num ponto que ela falou isso, eu falei, é ela. É Corta pra ela. próxima cena. Putz.
Eu achei uma das melhores mortes da franquia. Eu gostei demais, achei brutal. Que é uma coisa que a gente pode pontuar aqui também. Esse filme é super sangrento. Então eu acho que o Kevin Williamson ele conseguiu pegar ah, vários elementos dos primeiros filmes, que é a questão da ambientação, daquele núcleo. Para mim, não teve nenhum personagem que ficou, de certa forma, perdido. Talvez só o professor lá do teatro, Não, né, que ficou só uma coisa suspeito, não morreu, mas também não deu as caras ali mais pro final. Eu achei que de repente era alguém envolvido com o plot do manicômio, que a gente vai conversar daqui a pouco. então, Mas, enfim, acho que talvez seja só ele que pra mim ficou faltando alguma coisa. Mas eu gostei bastante da introdução dos personagens e de já colocar essa morte da McKenna Grace, da personagem dela, já de cara, assim. Eu gostei bastante, achei brutal, achei fodástica. E uma morte muito importante, porque é ali que a Cid, até então, ela tinha recebido a ligação do Stu, sim. né, de inteligência artificial, mas é uma morte que chama e todos eles para o atrito, para a tensão, e já começa aquela correria, e daí o filme não para. Daí é ritmo frenético a todo momento. Ele Isso é tem esse bom. comecinho assim mais simples, mas não tenho absolutamente nada do que reclamar desse primeiro ato. Acho que a gente pode fechar esse primeiro ato nessa morte da McKenna. E depois acho que já começa o segundo ato, porque você já tem estabelecido ali os suspeitos, você já tem um assassino ali e tem aquela cena foderástica na casa da Cid. Muito Amigo, bom. que cena foda. Porque ali eu pensei assim, olha, das duas uma. Ou ele vai sequestrar a Tatum e vai ficar nessa uma coisa Busca. super assim, ai, sequestra, a busca pela filha, o resto do filme. Ou vai ter um embate aqui, vai ter luta, vai ter as coisas aqui, vai ter faca rodando. Eu Sim. não imaginava que ia ter uma coisa super legal, já ia levar direto para a cena delas atrás da parede. E ele acertando a faca, meu Deus, e vai para aquele mastro, aquela coisa, gente, que coisa mais tensa, e ela se trancando. Eu amei aquela cena, amei. E o Mark deu o nome, gente. Ele deu o Sim. nome. É um personagem que eu também não dava nada, amigo. Eu achei que ele ia de base já para colocar a Cid surtada. E ele Sim. já ia ser ali uma das primeiras mortes. Não, ele deu super o nome. Ele tem ótimas cenas, meu Deus. Mas essa cena do ataque na casa da Sidney foi impecável. Eu amei. Nossa. Icônico. E aí eu vou deixar. Amigo, tem alguma coisa para você? O que que você achou dessa cena também? Conta aí. Eu acho que eu achei icônico. Eu acho que é tudo que a gente quer desses filmes, né? Tipo Uhum. assim, a gente não quer muito blá 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 também. E ele Sim. foi sequência, porrada atrás de porrada. É foda, é o que a gente quer ver mesmo. Elas duas macetando mesmo Ghostface. Foi E tudo. de repente, cara, E aí, amigo, ó, eu já vou passar a palavra para você, vou deixar você introduzir o que que acontece com esse Ghostface, gente, eu nunca que vi aconteceu no seu cinema também, né? De todo mundo. uma Foi. magia. Eu disse assim, gente, eu ri tanto. Eu disse assim, gente, não poderia ser um atropelamento mais fatal. Porque assim, ela passa por cima mesmo e ela já sai. Vamos desmascarar esse puto. Tipo assim, cara, Mano, foda, sabe? foi cinema, foi cinema. Não, naquele momento ali eu me senti assistindo Vingadores do Slasher, não tem Ai, como. gente, eu também. Só que assim, e aí, amigo, e aí concorda muito com aquele rumor que vazou do atropelamento, mas o seguinte, Foi. não aconteceu, não sei. Mas porque assim, eu Uhum. queria um arco focado nela e a gente não teve nesse filme, né? A gente não teve muito ali a Gale sendo perseguida, até porque demonstrou ela muito Não. frágil. Não gostei disso, é etarismo puro, tá, gente? Por favor, a diva Sim. ninguém merece, por favor. Ela tem que estar Concordo, intacta. amigo. Concordo, amigo. Acho que é o primeiro ponto que a gente pode citar que foi algo que talvez ficou devendo. É, Tá certo que a gente viu a Gale, né, sendo perseguida, tendo uma cena foderástica no filme anterior.
quase morta, né? Mas, nossa, foi incrível, mas também não precisava colocar ela sem receber, sei lá, sabe? Uma corridinha ali, pelo amor de Deus, a diva tá com perna pra isso, Ela faz né? cardio. Aceita, né? Então, assim, eu acho que ficou faltando realmente essa questão do ataque do Ghostface, acho que ficou faltando um pouquinho da participação dela no conflito em si. Mas ao mesmo tempo, acho que foi bem aproveitado a questão que a gente tinha comentado em outra live, que era de aproveitar, dar o foco para a profissão dela, que é uma Sim, coisa que ali, cara, ficou muito foda. A deleite, Cid indo para deleite. entrevista, é, elas conversando ali também com o Ghostface juntas na cozinha, Cabelo e mandando já isso tem ali, já é antes. legal. E eu gostei bastante da entrevista. Amigo, o que que você achou da entrevista? Porque Ah, eu eu achei ri icônica. bastante, eu achei muito foda. Porque, assim, é uma coisa que não só a Gayla sempre quis, a gente sempre quis também. Porque ali Sim, ficava na primeira pergunta e toma um soco, né? E ali, de fato, a gente teve o grande banquete, que é a entrevista da Gayla Withers, entrevistando a sim. Sidney Poitier, e sem dó nem piedade, tá? Não, porque ela começa uma coisa assim, tô do seu lado, vamos ver se a gente consegue atrair esse filho da mãe pra Doutor. cá, pra ele ligar pra gente. E aí ela já começa a língua de chicote total, eu amei. E ao mesmo tempo, depois da entrevista, um pouquinho antes da ligação talvez, tem um diálogo muito legal entre elas, que elas citam o Dewey, né, que ela pensa nele todo dia. Então Sim, achei aquilo muito importante, aquele diálogo entre elas, né, porque sim, sim. a gente acaba vendo elas como inimigas, lá no início, mas a gente tem todo esse desenvolvimento da relação delas e acho que faltou um pouquinho da gente ter esse diálogo nos filmes anteriores, principalmente no 5. No 5 a gente tem elas sofrendo com a morte do Jill, só que é uma coisa super Rápida. superficial, né, super rápida, a gente não tem um diálogo entre elas, conversando exatamente sobre o Dewey. E aqui entregou exatamente isso. Então acho que essa parte da entrevista foi muito boa por isso, né? Foi muito boa. Não, acho que no geral, né, amigo? A entrevista foi foda. Sim, A foi muito ligação. boa. Eu acho que a figura do Stu também trouxe um a mais, sabe? Tipo assim, sempre o Billy Loomis, sempre o Billy Loomis. Porra, e o Stumacher? Ah, faça-me o É. favor, entendeu? Ai, amigo, mas eu gostei bastante. Aí a gente precisa comentar também da volta dos gêmeos. E aí eu já vou te falar que pra mim não precisava. Eu quero que eles se explodam, vão pro inferno, sabe? Vai trazer e não vai matar um? É, isso é Kevin verdade. Wilson, você me prometeu. Mas eu Você tenho matou, certeza ele que, matou todo mundo, amigo. Não, isso aí eu não vou aceitar. Isso aí eu amigo, vou ele falar gosta aqui deles, ele que eu, gosta eu, deles. ia, eu ia dar 4 estrelas e meia pelo fator nostálgico, mas eu tive que tirar porque esse filho da puta não conseguiu matar um. O que que aquele Shed tá fazendo, gente? Carregando a câmera? É, isso é Se verdade. fode, não tem função nenhuma. A Mindy, pelo menos, ela tem todo um diálogo, Ela é entendeu? muito Ela é boa. ali o Randy, É, de certa forma. O Shed icônica. não faz sentido. Pelo amor de Deus, gente, mata esse filho da puta. Ninguém aguenta mais. Ai, isso Ó, daí realmente pra mim eu falei assim, nossa, ele vai matar todo mundo, não vai matar o filho da puta, quer ver? Dito e feito. eu também pensei isso. Porque assim, mostrou uma facada na barriga dela, mas acabou, ela Ah, dá caiu. licença. O Mas cara morrendo com negócio de cerveja, não. Mas sabe, ô Caio, sabe o que que eu gostei? Sabe o que que é pior, gente? Eu não tinha lembrado disso. É verdade. A gente vai chegar nessa parte da taverna. Mas, amigo, ó, conta aí um pouquinho sobre a sua opinião sobre os gêmeos, que eu já falei muito mal deles. Então, nossa, já meteu o pau, hein, Caio? Nossa, tadinho. Até eu tô com dó. Mas, ó, se fosse a Tara, eu nem ligaria, mas tadinho. Porque, assim, eu acho que eles ficaram com um alívio cômico desse filme. Um pouquinho, pelo menos. Ah, Ficaram. E aí, amigo, ficaram mesmo. interessante eles ajudarem os novatos, assim, sabe? Principalmente a Tatum, né? Porque, assim, foi uma liga ali que deu. Porque a Cisne deixou a coitada em casa de castigo. A Gale foi Ai, é junto, mesmo. É né? Porque verdade. tinha que ter alguém ali para... Querida, você está agora no olho do furacão.
acorda pra vida e foi o link lá pra ela se juntar com os amigos. E aí a gente teve aquela cena foda, né? Que é aquele banho de sangue ali. Não, aquilo ali foi muito legal. A gente já pode ir para essa parte da taverna, que eles ficam lá. E aquilo ali foi muito legal. Eu me senti assim, assistindo Eu adorei. outras cenas de outros filmes anteriores, onde a gente tem aquele jogo de quem é o assassino e vai no banheiro, o outro, opa, pá, 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 Gente, peraí. E a gente também tá desconfiando, porque por que não, né? Poderia ser um dos gêmeos. Então sim, todo mundo é suspeito ali, mas também todo mundo pode morrer, né? sim. E assim, eu gostei muito daquela sequência, eu gostei bastante. Não Boa. gostei tanto da morte do querido lá com esse negócio da cerveja. Eu achei um pouquinho caricata, para ser sincero. Bem Sabe? premonição. Não, não tinha necessidade. Se fosse um filme do Sam Raimi, a gente até ia rir, Sim. entendeu? Mas assim, coloca, sabe, Vai envelhecer crava na mal. cabeça e acabou. Não precisava da. É, Ai, vai fez um envelhecer mal. chafariz. Você fez um chafariz. Ai. Ô, Caio, sabe uma coisa que eu gostei do filme? Ele trouxe a trilha sonora dos filmes originais. Então, assim, Boa. até as mudanças de cena são os mesmos sons. Então, nossa, eu voltei ali para os três primeiros filmes. Uma coisa que o quarto Uhum. deixou um pouco de lado ali. Aquela trilha sonora original que é icônica, assim. Então, eu gostei muito disso, sabe? Essa cena Sim. da... Eu gosto também de como o assassino atrai a chama a atenção da Cisne e liga para ela e diz assim: Olha, eu tô aqui, sua filha tá aqui e eu vou acabar com ela. Então eu gostei um pouco disso. E aí, só que assim, gente, eu contava os Ghostface e a conta não fechava, era um monte. Não é, amigo? Ai, e aí a gente já puxa pra cena logo depois da taverna, que é quando a Tatum, né, tá com o namorado. É Ben o nome dele? Sim, Ben, Acho que é. Ai, enfim, um loiro qualquer, né? Um hétero top. Mas padrão. enfim. Mas olha, achei fofinho, achei queridinho, mas assim, eu já sabia que era descartável, se fode. Mas aí eu gostei muito de ela desconfiando dele ali de cara, né? Teria a mesma sensação, acho que ela foi ali certeira e saiu correndo. Ela saiu correndo e toda a sequência depois. Pra mim, aquilo ali é o ápice do slasher. Ali eu falei, não, eu sei que esse filme ele vai estar no meu coração, independente do que vier a partir de agora, porque ele conseguiu entregar pra mim uma cena de correria, de perseguição, de tensão, aquela coisa de ele tá vindo atrás, a sombra, Sim. entendeu? E aí, igual você falou, você começa a contar o Ghostface, caramba, não fecha a conta, tem mais de dois, como é que faz? Então, assim, eu gostei muito de toda essa sequência. Pra mim, slasher tem que ter perseguição. E esse aqui entregou. Essa cena é muito foda. E culminando, é claro, na cafeteria, onde ela se tranca no escritório, né? E Sim. ali a Sidney ela tem que instruir ela como usar uma arma de fogo. Coitada, é importante a gente ver isso. A gente vê personagens vulneráveis também, né? Claro. Nem todo mundo tem sorte de ser filha da Laurie Strode e aprender desde criança a usar uma arma. Gente, que é uma coisa Gostei, que gostei, foi gostei. diferente, né, amigo? Foi diferente, foi o Né? contrário. A Laurie já preparou demais, que traumatizou. A Sidney já Uhum. protegeu tanto que não ensinou. Então, assim, é bem legal ver essas dinâmicas diferentes assim. E a gente vê que Uhum. elas claramente seriam amigas. Uhum. Agora, o Caio, me diz uma coisa: Hum. como que a Sidney é amiga de uma pessoa daquelas? Porque você vê que aquele ser humano, assim, que eu disse assim, gente, essa mulher não tem cara de amiga da Sidney. Não tem, gente. Não tem, mas amigo, continua aí, vai no teu raciocínio. Não, agora a gente está indo justamente para essa parte, porque É, até ali a gente já teve carnificina, a gente teve várias mortes, a gente já teve perseguições, todos os personagens foram aproveitados na medida do possível. Poderia ter um pouquinho mais de desenvolvimento? Poderia, mas a poderia. gente tem que ter sangue, gente, a gente tem que ter sangue também. Então eu gostei Sim. muito de como o Kevin ele não teve dó. A não ser dos gêmeos. Podia ter matado sim, tá? Vou sempre bater nessa tecla. Mas
Depois a gente já vai ali de volta à casa da City, onde a Sim. gente tem toda uma tensão em cima de, será que é o Stu mesmo? Né? Porque até aquele momento, amigo, eu não tinha certeza de nada. Nem eu Quando, inclusive, eu queria que quando a fosse gente ele. tem a revelação do primeiro, que é o Carl, eu acho, né? Que ele apareceu inclusive lá na cafeteria. E Sim, aí que ele é atropelado, eu falei, bom, isso daí vai estar ligado diretamente com o hospício, o manicômio que elas vão visitar, e sim. alguém colocou na cabeça dele para fazer isso, né? Quem será que é? Será que é o Stu? Será que é algum outro personagem? Eu estava pensando fortemente, mas eles não teriam essa capacidade psicológica e Exato. emocional de colocar a Angelina do terceiro filme. Eu acharia, Caio, eu preferiria Nossa, não eu ver. acharia. Eu também, amigo. E aí a gente já vai para a revelação, onde se revelam os assassinos. E aí, aqui, se eu, não- eu vou colocar aviso de spoiler, eu coloquei aqui na live, então quem estiver assistindo vai ter spoiler aqui. Mas a gente tem a revelação dos assassinos e são dois malucos. Amigo, eu já falei demais, pode falar. Eu vou descer o pau daqui a pouco nessa merda. Aí Gente, olha, porque eu já amadureci, depois de ontem eu já amadureci. Então, pode falar primeiro que depois eu desço minha língua nessa merda. primeiro que eu achei um desperdício de talento da. Cara, como que você tem a Ana Camp no elenco e você não aproveita? Tipo assim, sabe? Nem que fosse com uma vizinha falsa, mais falas, mais diálogos. Criasse não sei, uma desconfiança maior, até mesmo uma simulação de morte, pra gente não saber que já era ela de fato, assim, tava muito na cara. Porque assim, a Anna Ah, Camp tá. já fez outras psicopatas, a gente já viu ela em série, a gente já viu ali em filme e tudo, como psicopata, e a gente eu acho que eles erraram muito nisso, assim, a personagem da Anna Camp tava na cara que era assassino o tempo todo. E eu sempre fui nela, já fui na Jéssica, a vizinha, assim. Agora, assim, a motivação dela, querida, por favor, né, meu amor? Dissimulada, louca, Terapia vai se nela, lascar. né? Ai, Gente, gente. Não, ó. Ai, meu Deus, saindo da escuridão. Ai, matei até meu não. marido. Isso eu gostei, tá? Eu tive que Ah, matar não, até meu essa marido. parte tudo bem. Essa Matei meu parte tudo filho. bem, a gente é a favor. Eu achei brutal, achei legal, tipo a Jill matando a Kate, né? Matando a. Só Ah, que enfim. sabe, cara, ô, Kai, sabe qual a diferença dela pra Jill? A Hum, gente quase não vê ela no filme. Então, assim, quando ela aparece como Ghost, a gente não compra. exatamente, amigo. A Jill tá ali enganando a gente o tempo Exatamente. todo, entendeu? O tempo todo Uhum, na nossa perfeito, cara, entendeu? perfeito. Amigo, Então, você falou uma coisa agora que, para eu começar a falar desse terceiro ato, é exatamente sobre isso. É muito importante, gente, num slasher, você ter o apelo pelos personagens e você se surpreender no final. sim, Que foi o que aconteceu com o Billy e o Stu, que foi o que aconteceu um pouco com o Mickey, mas a gente também desconfiava lá no segundo. Mas tem toda a brincadeira da Debbie Salt sendo a Senhora Loomis. O terceiro tem o Roman, que assim, o Roman é um ótimo Ghostface. eu amo ele. Adorei ver ele ali, mesmo que por segundos, eu adorei, porque tá só os maiorais ali. Maravilhoso. Enfim, o quarto filme tem a Jill e ela é uma personagem que você cria um laço com ela durante todo o filme. Você Sim, sequer imagina que é ela. Então, no quinto filme, não, ainda é um pouquinho interessante, mas não é nada exorbitante, porque eu gosto bastante da revelação da Amber, mas o sim, Rich você já saca de cara que é ele. nada que é ele. Né? E o sexto filme a gente não comenta, a gente deixa de fora que é a pior, para mim é o pior ainda, A tá? Porque é porcaria. muito ruim. Agora, nesse, amigo, acho que é uma coisa que sofre do que aconteceu no terceiro e consegue ser um pouquinho a mais, porque pelo menos tem ali. Eu gosto da Anna Camp, então tem esse apelo, Sim, mas ela serviu loucura.
né? Mas ainda é melhor que o sexto, que é a revelação. Sim. Porque a Anna Camp, gente, ela foi super mal aproveitada, entendeu? Então ela tem, sei lá, três diálogos durante todo o filme? Amigo, ela Que ela aparece com a aparece com o mesma filho, roupa. Assim, ela aparece ela- na cafeteria, e ela aparece, depois do ataque lá, entendeu? E tipo assim, eu fico. Aí eu fiquei, putz, gente, é, coloca ela como professora na escola, sabe, pra ela participar lá do teatro, sim. coloca ela pra ir ali bater na porta da Sydney, sabe, Eu, pra atrapalhar alguma coisa. Igual a gente teve a Debbie Salt é, correndo assim pelas beiradas do filme durante todo o filme, você entendeu? não dá a Nesse devida ponto, velho, importância. É, porque assim, erraram demais. A Deb sempre tá ali, mas assim, você nunca acredita, porque assim, ela é tão sem noção, de fato, Uhum, você não acredita que ela vai ser uma Ghostface, mas ela sempre tá ali. Não foi o que sim, aconteceu com a querida Jessica, porque assim, ela aparece e eu acho que faltou isso, talvez, sabe? E assim, a gente tem, sim, tudo bem, o pessoal do hospício, ok, são loucos e tudo, ok. Mas eu acho que eu não comprei essa motivação. Assim, para mim, a não, primeira e a segunda parte do filme são perfeitas. Eu não tiraria nada. nem eu, Talvez, não mexeria. talvez, talvez a cerveja ali, que isso vai envelhecer muito mal. Isso vai. Ai, eu fiquei com vergonha alheia, não, muito chata essa. A única Mas coisa. assim, mas vamos passar um pouquinho esse velório aqui. E eu amei a surra que a Cisne deu na vaca, tá? Ah, Amei. não. Ali, amigo, ali, depois que tem todo aquele blá blá blá, aquela coisa que você fica, ai, sério que é isso, querida? Tá bom, então tá bom, vamos pro próximo. Eu gostei muito de como que acontece ali toda a dinâmica entre ela, a Cid, né, o Mark e a Tatum, como que eles, né, se soltam ali, fica uma coisa super legal. Gostei do Mark ficar vivo. E depois toda aquela sequência ali, é, da Cid contra ela, elas lutando, aquele a gente quer isso mesmo, sabe? Kill Bill, caralho, a gente quer pancadaria, Não, arrancando sabe o que que eu amei? cabelo, ah. Sabe o que é que eu amei? Ela Amei. falando assim, Ah, sim, e assim, na para, tipo assim, ai, para com isso, para de mico, entendeu? Eu amei, gente. tem tanta frase icônica ali que eu quero assistir de novo, sério, ficou muito legal Eu ali. quero assistir de novo também. É Mas eu, uma pena que a motivação tenha sido tão esdrúxula, tão, sei lá, sabe? Mas o Caio, embate delas ficou fodástico, muito bem feito. ficou. Eu também amei que ela e é que a Sidney não apanhou como apanhou do Adil, porque não justifica, tá, gente? Exatamente, aham, exatamente. Sidney meteu a sola na cachorra e é isso que importa. Ô, Caio, agora te falar, amigo. Hum. Eu ia falar uma coisa e perdi o fio da meada, tá? E agora, Jesus? Esqueci, foi tudo. Deixa, Ai, era, foca, era foca. sobre a Jéssica? Não, não era, amiga, era outro. Ah, eu Ah, compraria muito mais uma coisa mais esdrúxula mesmo. Tipo assim, ah, o Stu tá vivo. Ok. Ou então, ah, ok. a Angelina foi internada, entendeu? Sim, eu ia Então adorar. A Jennifer tá com raiva, tá em decadência, entendeu? Nossa, no embate com a Gale seria fodástica. Ai, seria tudo. Mas é, amiga, é um pouquinho do que a gente estava comentando, de que se eles era para abraçar um plot de pessoas malucas e manicômio, hospício, gente, colocasse então a Anna Camp liderando uma corja de doidos e começasse a aparecer Ghostface depois do toque de recolher para todo lado e fosse tanto de doido do manicômio, não tivesse para onde ir e sei lá, sabe? Se Ou que fosse uma ela coisa fosse maluca assim mesmo. uma líder Mas religiosa de um culto. né, seria muito foda. Por um momento eu achei, porque durante a perseguição da Tatum, você fica, que você falou lá anteriormente, que é aquela coisa, nossa, peraí, então quantos que é? Peraí, esse aqui tava lá na taverna? Eu já tava achando que era mais de três, né? Porque a gente já teve um revelado e morto, né, pelo atropelamento da querida. Então por que não ser uma loucura, então, e ter um monte? Por um momento eu achei Entendeu? que fosse acontecer. Então,
a sensação no final é que fica faltando alguma coisa. Então, será que se a personagem, a Jéssica, explicasse que ela era parente, ficaria uma coisa que já aconteceu anteriormente? Ficaria, mas não Daria. seria algo tão jogado, entendeu? Entendeu? Ao mesmo tempo que eles não quiseram trazer nenhum personagem dos anteriores para ser um Ghostface. Mas será que não foi um erro? Porque Foi um isso erro. seria muito importante, porque o filme abraça o nostálgico. Braço Ele passado. abraça o nostálgico, ele leva os fãs dos primeiros filmes de volta para eles. Ele também consegue entreter um novo público, mas será que então, já que eles abraçaram tanto o nostálgico, traz alguém de volta como Ghostface? Acho que seria muito mais impactante, mesmo que fosse só para os fãs. Entendeu? Então, assim, acho que ficou faltando. Foi um motivo que não é tão legal. Apesar da Anna Camp ter servido loucura, ter sido toda descabelada, toda maluca, e gostei, mas ficou faltando alguma coisa. O terceiro ato perde o fôlego e, infelizmente, dá uma leve decepcionada ali. Mesmo que o primeiro e o segundo ato tenham sido perfeitos. Eu não trocaria nada a não ser a morte do cara da cerveja. Sabe o que eu acho, Caio? Eles erraram Hum, em ter feito esse final. Eu acho que deveria ter um final contínuo. Assim, a gente não sim, teve uma revelação tão sem graça logo uma após a outra, e a gente sim. teria um final meio que aberto, e deixa para o final for sem graça, a gente vê no próximo filme, daqui a 2 anos, sei lá, Pode entendeu? ser também. Uhum. Então, assim, agora sim, a gente vem num assunto polêmico. Será que precisa? Ui. Será que é bom a gente ter um oitavo? Hum. Amigo, acho que aqui a gente começa outro tema, porque realmente a gente já comentou, acho que a gente comentou tudo, né, amigo? Agora a gente pode, inclusive, falar sobre o que que a gente espera de um próximo filme a partir do que aconteceu até agora. Uma das coisas que a gente tinha comentado em outras lives e tinha saído entrevistas, alguma coisa, era sobre os próximos projetos, né? Desde toda a contexto relacionado às irmãs Carpenter, a gente perde elas, e aí a gente tem agora o retorno da Sidney como protagonista. Já está sendo desenvolvido um oitavo filme. Será que esse filme ele vai ser focado de novo na Sidney? Porque se for, gente, não existe motivo Não vai para ser. acontecer. Não existe. Então, ou esse filme tem que ser focado completamente na Gale, ou ele tem que ser focado na Tatum. É um Eu dos dois amaria que fosse na caminhos. gay, sabia? Eu Eu também amaria. adoraria, Porque adoraria. assim, E amigo, eu acho que vai acontecer porque o Kevin falou em entrevista explicando como seria se não tivesse rolado o quinto e o sexto, e uma das ideias era ser a gay. Então eu acho que pode vir aí sim. Eu tô apostando nessa. Pode ir, amigo. e se for a Gale, que ele traga a Jennifer para fazer uma dupla, uma dupla ali com ela, né? Porque eu acho, e agora talvez matar de fato a Jennifer. Porque assim, a É. gente. Aham. Pânico é assim, gente. A gente não vê velório, a gente não vê corpo, ninguém sabe se o Stu foi enterrado, sabe? Eu acho que Pânico é meio cético nesse sentido. Tanto que o Caio falou da relação da Tatum com a Sidney, da conversa da Gale com a Sidney. Eu acho que Pânico é muito cético nesse sentido, assim, sabe? Eu acho que eu sei, por exemplo, ali a amizade da Julie com a Ellen, da Julie com a Carla, tem um apelo muito forte ali. É Já, verdade. né? Então a gente vê o apelo da amizade da Sidney com a Tatum nesse filme, depois de cinco filmes com ela. Então, assim, né? Eu acho que até o próprio Dio, elas falam assim do Dio, mas assim, não teve uma cena de um funeral, sei lá, jogar umas cinzas, sabe? Tudo acontece, tudo passa batido. Não que isso seja um problema, mas assim, eu acho Sim. que tem uma carga emocional ali que é importante. Os personagens são muito importantes, gente. O Randy, tadinho do Randy, entendeu? A gente Nossa, sofre pelo até, amor a de gente é Deus. viúva do Randy até hoje, então. Ah, Mas, assim, mas eu acho, Caio, o que que você achou da visita delas no hospício? Eu achei legal, achei super legal.
Eu gostei também, gostei. Achei uma cena legal tanto pro, pra ter um diálogo entre elas, quanto pro desenvolvimento do filme. Achei super legal, sabe? Eu Apesar tinha de não ter feito sido tão bem aproveitado. Acho que o plot do manicômio poderia ter super, nossa, sido desenvolvido de uma forma diferente. já Mas pensou uma aquela cena foi perseguição lá. muito legal. Ó, porque assim, eles poderiam ter feito uma perseguição lá, mas não de um Ghost, de um louco qualquer. Tipo assim, atacando ela, Boa, tipo, né? boa. Uhum, boa. Mas assim, ó, o saldo pra mim é positivo. Assim, eu sempre falei que eu Uhum. tinha um pouco de medo da direção do Kevin. Ele nunca foi diretor, ele sempre foi roteirista e produtor. Então, assim, eu sempre Não, tive ele um pouco serviu, ele serviu. de review. Eu tava com um pouco de medo dos takes, assim, de aparecer só metade da cara, a louca, né? Eu gostei. Mas eu gostei dos Não, foi bom, takes, foi bom. assim. Eu acho que uma cena muito difícil de filmar, tanto a da McKenna Grace, quanto a Sim. da Sidney e a Tatum na parede ali, encurraladas. É uma cena Ai, muito. ótima. Facilmente algumas das melhores cenas do filme. Amigo, eu acho assim, para fechar realmente, eu acho que o saldo também é positivo, porque a gente já teve terceiros atos falhos anteriormente, sabe? Então, assim, a gente realmente também não pode esperar uma coisa de outro mundo, né? A gente sabe que é, poderia acontecer, poderia, se eles ouvissem os fãs, pegasse uma fanfic no Na X e internet. usasse, seria mais eficiente, né? Porque aí eu tenho certeza que talvez a decepção de muita gente seja embasada principalmente, talvez, completamente no terceiro ato, né? Eu acho que muita gente às vezes esquece de tudo do filme e por causa de um terceiro ato falho, fraco, Ignora tudo. sabe, ignora tudo e já odeia o filme, né? Não, eu prefiro pensar que eu sou muito fã de slasher. Quando eu vou assistir um slasher, eu quero perseguição. E isso é uma coisa que super faltou nos outros filmes, E nesse no teve. quinto e no sexto. Né? Porque a gente elogia muito, por exemplo, a perseguição da Gale no sexto filme, mas não é uma perseguição. É uma cena toda feita no Em um apartamento dela. apartamento. Então, né, é mais uma tensão ali, mas perseguição mesmo a gente não teve. Então, para mim, o saldo é muito positivo, justamente por causa desse clima totalmente frenético, porque você tem uma correria sem fim, e aquilo ali para mim foi muito incrível como fã de slasher, de verdade. Toda a sequência da Tatum, várias, nossa, aquela sequência, o ataque do Ghostface na casa da Sid e a Tatum e o Mark ali, assim, cenas fodásticas, fodásticas. E a morte da McKenna Grace. Então, assim, para mim são três partes do filme que são incomparáveis, são muito boas mesmo. Só isso daí já vale super a experiência. Você vai assistir para você se divertir também. Né? Você Sim. também, ai, nossa, a gente quer só terror A24, a gente quer o negócio do terror elevado da Terra. Ah, vai pro quinto dos infernos, caralho. Vai se Elevado, fuder. elevado Sabe? ao Ah, cult. elevado da onde? Vai a merda. Se eu quiser ver drama, eu vou ver drama. Se eu quiser ver terror, eu vou ver terror. Tá? Então tem que ter emoção? Tem. Tem emoção aqui. Mas, meu filho, você Tem. vai assistir um slash, você quer o quê? Que os personagens ficam lá parados também conversando durante uma hora e meia? Não, Vai se para, fuder, caralho. Não reclama para. das perseguições. Eu também Não acho que não. reclama das perseguições. E eu vi gente Isso. falando, ai, que esse filme tá fraco, não tem morte boa, não tem perseguição. Gente, eu vou printar, eu vou separar o vídeo. Vai ser uma hora, porque é super bem feito. Então, assim, ó, tá muito legal. O meu saldo é totalmente positivo desse ponto. Realmente, no terceiro ato, desembesta. E aí eu tenho que concordar com a maioria das pessoas que o terceiro ato é bem decepcionante e a gente já comentou bastante, né, amigo? Mas Ô, comenta aí Caio, você suas considerações finais também. sei, vou falar agora igual a Marciane no confessionário, e assim, ai, Tadeu, entendeu? Agora, amigo, o saldo é Ah, positivo também, eu me diverti sim. muito, eu amei, eu voltei lá nos três primeiros filmes,
sabe? Assim, a motivação, ok, mas ninguém vai inventar mais a roda no sétimo filme de uma franquia, né, gente? Só se eles Ah, botaram a Scarlett Johansson lá pra virar, sei lá, um dinossauro, não entendeu? Ninguém, gente, não dá, não dá. Tem que. Mas, amigo, contrata a gente para um próximo roteiro e aí a gente por já favor, né? A gente traz a Angelina, a Jennifer de volta, a traz gente todo faz a ligação mundo. para as divas, tá? A Maureen volta. Tranquilamente. Pânico 3 vive. A Maureen, o filme vai se passar no asilo e a Maureen vai estar viva. Pronto, gente. Tem que aceitar muito. Ou Mas, amigo, então, foi. Eu acho muito legal a gente comentar assim, a gente ter essa desenvoltura de também saber pontuar aquilo que não satisfez, né? Porque a gente também claro. não vai ficar passando pano pra nada, igual a gente meteu o louco falando mal de Eu Sei, porque realmente foi ruim, Ai, tá? gente, E eu elogiei, mas depois eu caí na real. E graças esse a Deus. agora a gente sabe pontuar o que nos agradou, mas a gente também vai falar a verdade sobre o que não agradou, né? Então, assim, sobre o embargo, amigo, você acha que tá legal aquela nota que faz jus, ou você aumentaria, ou você diminuiria? O que que você acha? Ou tá ok, ele Eu acho, realmente foi mediano? Como é que você acha? eu acho que estão querendo acabar com esse filme, assim, os críticos. Sério, amigo, estão querendo Ai, acabar. deixa eu ver quanto que tá a nota. 40. Para, que vai ficar menor que Eu Sei, eu não vou aceitar. Ai, gente, não Aí eu já não merece. aceito. Tá Não merece. 42%. Amigo, é fracasso. Mas assim, ô Caio, a gente vem para uma coisa delicada. Eu acho que essa hora ia chegar, entendeu? Né? Assim, É verdade. e